Agora nós vamos falar sobre área e volume da esfera. A área da esfera, ela é dada pela relação, sendo R o raio, pela relação de A igual a 4πr ao quadrado. Vocês lembram da fórmula da área de um círculo? A área de um círculo é πr ao quadrado. Pelas demonstrações, pela toda a provação de cálculo de área, percebe-se que uma esfera é composta de 4 círculos na sua superfície. Então, por isso que aqui nós temos a área de um círculo, que é πr ao quadrado vezes 4. Logo, a área da esfera é 4πr ao quadrado. Bem tranquilo. E o volume da esfera vai ser 4/3 de πr ao cubo. Então, aí nós temos a relação para área e volume da esfera. Nós também vamos entender o que é um fuso esférico. Gente, o fuso esférico nada mais é do que essa parte aqui. Essa parte aqui todinha. Aqui ele diz que é a intersecção da superfície de uma esfera com o diedro. O diedro é toda essa parte aqui. Cuja aresta contém o diâmetro da superfície, está aqui. O ângulo alfa é o ângulo, a medida do diedro, medida na secção equatorial, que é o que caracteriza o fuso. Aqui nós temos a seção equatorial, que é como se dividisse a esfera ao meio. E aqui nós vamos ter o círculo máximo da seção. Então, aqui nós vamos ter o ângulo. Então, essa partezinha aqui é chamada de fuso. Gente, aqui, imaginei uma tangerina. Imaginei os gomos da tangerina. Você tirou um gominho e distribuiu aí na sala. Cada pessoa vai ganhar uma partezinha dessa tangerina. Então, essa parte aqui, ó, é como se fosse o fuso, na verdade é o fuso. Também, se você pegar uma fatia de melancia, ó, essa parte aqui, que é a casca, ela é chamada de fuso, se nós assemelharmos a isso. Então, fuso é só essa parte aqui. Temos como calcular a área desse fuso. Nós podemos calcular tanto em graus quanto em radianos. Então, a gente pode fazer essa relação, que a esfera toda, ela tem 360 graus. Então, 360 graus, que a esfera toda está para a sua área, que é 4πr ao quadrado. Assim como a área do fuso, assim como o ângulo dado, que esse ângulo aqui, que a gente não sabe ainda, vai depender de cada questão. Então, essa área do fuso, esse ângulo vai ser igual à área do fuso, que a gente não sabe ainda. Vou colocar aqui como AF. Fazendo aqui, amores, uma regrinha de 3, ó, nós vamos obter essa relação aqui. Fazendo aqui uma regra de 3, nós vamos ter 4πr ao quadrado vezes alfa dividido para 360. Simplificando 4 com 360, nós vamos ter que a área do fuso em graus é πr ao quadrado vezes alfa dividido por 90. Se nós quisermos essa relação em radiano, os 360 graus é a mesma coisa de 2π, porque em rad o π é 180. Então, 360 é 2 vezes o π. Está para a área da esfera, assim como o ângulo em questão está para o ângulo do fuso. Fazendo aqui a relação de meio pelos extremos, nós vamos encontrar que a área do fuso é 2r ao quadrado vezes alfa. Então, vocês têm essas duas opções. Se for para calcular a área do fuso em graus, a primeira. Se for para calcular a área do fuso em radiano, a segunda. E agora nós vamos entender o que é a cunha. Nós vimos que essa parte aqui é o fuso. A cunha é essa parte toda aqui. Esse espaço todo aqui. Juntando o fuso. Então, é como se fosse todo o gomo da tangerina. Você tem uma tangerina, dividiu ela, tirou a casca e dividiu.
Cada pessoa ganhou um pedacinho, um gomo que chamam. Esse gomo, gente, é como se fosse a cunha aqui, a cunha esférica. E nós temos como calcular o volume dessa cunha aqui, ó. Temos como calcular. Então, o volume da cunha sendo alfa a medida do diedro, nós temos como calcular esse volume em graus e esse volume também em radiano. Então, a gente faz a relação que 360 graus está para o volume todo da esfera, assim como o ângulo que a gente quer aqui vai estar para o volume da cunha. Fazendo o meio pelos extremos, nós vamos ter que o volume da cunha vai ser πr ao cubo vezes alfa, dividido por 270. Se a gente quiser encontrar o volume da cunha em graus, vai ser πr ao cubo alfa sobre 270. E o volume da cunha em radiano, fazendo aqui também, só que em radiano, vai ser 2 raio ao cubo alfa dividido por 3. Então, nós temos essas duas relações, o cálculo em graus e o cálculo em radianos. E vamos treinar agora, fazer questão, vamos ver como é que as questões são cobradas envolvendo isso aqui. A área do fuso, πr ao quadrado alfa dividido por 90, tanto em graus como em radiano. Aqui vocês percebem que não tem volume, por quê? Porque a cunha é somente essa parte aqui, ó, plana. Que não está plana por conta da curvatura da esfera, mas se nós abrirmos, nós vamos ter essa parte plana. Vamos ao primeiro exemplo, para a gente então treinar, ver como é que está a nossa aprendizagem. Primeiro é para calcular a área da esfera de raio 10. Então, aqui nós temos uma esfera, que é o centro, que é o raio 10. Se eu quero calcular a área da esfera, que eu vou usar até a área da esfera, a fórmula é 4πr ao quadrado. Só substituir esse raio, que é 10 aqui. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 4 vai dar 400. E também nós não vamos substituir o π nessas questões, só quando precisar. Então, vai ficar 400 π centímetros quadrados. Mais um exemplo. Calcule a área de uma superfície esférica cujo ângulo mede 60 graus em uma esfera de raio de 10 centímetros. Calcule a área de uma superfície esférica cujo ângulo mede 60 graus em uma esfera de 10 centímetros de raio. Então, é como se a gente tivesse uma esfera na nossa esfera. Aí nós vamos ter aqui o raio que é 10. A área de uma superfície esférica, não da esfera, mas de uma superfície esférica, cujo ângulo mede 60 graus. Se fosse aqui o ângulo, então nós vamos calcular o fuso, que tem um ângulo. Então, a área do fuso, vou colocar assim, AF, vai ser igual. Colocou em graus, então eu vou calcular a área do fuso em graus, que a fórmula é πr ao quadrado alfa sobre 90 graus, a área do fuso. πr ao quadrado vezes alfa dividido por 90 graus. Substituindo o que nós temos, para ser mais rápido, o raio é 10, 10 ao quadrado 100, vezes o ângulo que é 60, então nós vamos ter 600 π. Sobre 90.
Tranquilo, gente? É só substituir o raio ao quadrado, que é 100, o ângulo é 60, dá 600 dividido por 90 graus. Então, aqui a gente pode eliminar os zeros, vai ficar 69, simplificando. Aqui dá 6.000, galera, ó. 60 vezes 10 ao quadrado, que é 100. 100 vezes 60, 6.000. Então, simplifiquei aqui, vai ficar 600 dividido por 9. Não dá para dividir exato, vamos simplificar por 3. 600 por 3 dá 200π. E o 9 por 3 dá 3. Então, a área do fuso é igual a 200π sobre 3. Como que eu sei que é para calcular a área do fuso? Porque ele colocou aqui a área de uma superfície esférica, que mede 60 graus. Então, se fosse para calcular só a área da esfera, não precisaria de grau nenhum, só do raio. Mais uma questão da Cesgran-Rio. Uma laranja pode ser considerada uma esfera de raio R, composta por 12 gomos exatamente iguais. A superfície de cada gomo mede, então aqui é como se fosse um pedaço aqui da laranja, um gomo da laranja. Quando a gente fala de gomo, a gente vai estar falando de quê? De cunha. O fuso é só essa partezinha aqui de fora. Cunho é toda essa região aqui, então ele quer calcular a superfície de cada gomo. A superfície de cada gomo vai ser, então ele não deu, ele só disse que são 12 gomos e o raio é R. Então vamos lá. Se essa esfera aqui, ela foi dividida e ela é composta de 12 gomos, então é porque a área da esfera foi dividida em 12 partes. Se a área da esfera é 4πr ao quadrado, a área total, 4πr ao quadrado, se ela foi dividida em 12 gomos, a gente precisa saber a área de cada gomo. Então, isso aqui dividido por 12, simplificando 4 e 12, vai dar πr ao quadrado sobre 3. Isso aqui é a área de cada gomo. Se a esfera tem 4πr ao quadrado de área e ela foi dividida em 12 gomos, então a gente divide por 12 e encontra a área de cada gomo. A área do gomo aqui. Vou colocar até assim, gomo. A área de um gomo. Então, composta de 12 gomos exatamente iguais. A superfície de cada gomo. Agora, nós vamos, então, ver que isso aqui é a área dessa cunha, porque ele quer a área do gomo. A área dessa cunha aqui, se eu peguei o 4πr ao quadrado e dividi por 12, eu só calculei essa parte aqui, ó. Agora, eu vou calcular a área dos dois semicírculos, que é essa parte aqui. Aqui é um semicírculo, se vocês perceberam. Isso aqui tudo é o diâmetro. Então, aqui é o diâmetro e nós vamos ter, então, a fórmula para calcular a área dos dois semicírculos, daqui e dali. Então, vou colocar assim, ASC, semicírculo. A área de um círculo é πr ao quadrado. Aqui nós temos um meio semicírculo aqui, então divide isso aqui por 2, só que tem 2 igual, então vai voltar a ser isso aqui, πr ao quadrado. Então aqui nós encontramos a área aqui do gomo, de cada gomo, que foi dividida em 12, eu só peguei a área da esfera e dividi em 12 partes, que vai ser 12 partes dessa, mais a área da parte lateral aqui, que são 2 semicírculos. Então, a área total, vou chamar de AT aqui,
vai ser igual a πr ao quadrado sobre 3 mais πr ao quadrado. Que é a área do gomo, mais a área dos dois semicírculos. Resolvendo isso aqui, tirando o MMC, nós vamos ter 3 vezes πr ao quadrado mais πr ao quadrado. Vai dar 4 πr ao quadrado sobre 3. Ele usa aqui o Rzão. Tanto faz, viu? O Rzinho, o Rzão, representam raio. Então, beleza. Questão, resposta certa, letra E. Próxima. A área de um fuso horário, de um fuso esférico, cujo ângulo mede π sobre 3 rad em uma esfera de 12 centímetros de raio é. A área do fuso, aí já diz que a área do fuso, cujo ângulo mede π sobre 3 rad em uma esfera de 12 centímetros de raio é. Então, a área do fuso é dado por πr ao quadrado vezes o ângulo dividido por 90. É a área do fuso. Ou 2πr ao quadrado vezes alfa. Então, vamos calcular aqui a área da esfera, que é 4πr ao quadrado, 4π vezes o raio que já foi dado ao quadrado, vezes 12 ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144. 144 vezes 4 dá 576. Deixa eu confirmar aqui. 144 vezes 4, 576. 576 π. A área da esfera. Só usei aqui a forma para calcular a área da esfera toda. Porque a gente quer calcular só a área do fuso. O fuso é só essa parte aqui, ó. Então, a área da esfera deu isso aqui. A área do fuso, que é 2π r ao quadrado, alfa, ou πr ao quadrado, alfa sobre 9. Então, a área da circunferência, a área da circunferência. A área da esfera toda, 2πr, a área da circunferência tem 2π rad. Área da circunferência. Vou colocar aqui, área C, área da circunferência. 2π rad. Esses 2π rad é a mesma coisa de 360 graus, né? Então, vamos aqui para essa relação. O ângulo mede, não sei qual ângulo é, ele mede π sobre 3 rad. Vou fazer aqui uma relação. π sobre 3, o ângulo está para π sobre 3, assim como o ângulo total da esfera, que é 360 graus, vai estar para 2π, que é o ângulo todo. 2π que é 360. Π é 180 vezes 2, 360. Fazendo aqui meio pelos extremos, nós vamos ter x, que multiplica 2π, vai ser igual a 360 vezes π dividido por 3. 360π sobre 3
dividido ainda por 2π. Se eu vou dividir por 2π, então aqui tem 2π. Vou multiplicar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vai ficar sendo 1 sobre 2π. A divisão aqui de fração. Cancela π com π. 360 dividido para 3 dá 120. Trezentos e sessenta dividido para 3 aqui. Dá 120, então vai ficar 120 sobre 2, que vai dar 60. Esse valor aqui do x é igual a 60 graus. Então, 60 graus em relação à esfera, que é 360. 60 graus é a sexta parte, né? Então, se a área do fuso deu 576, dividido aqui por 6, nós vamos ter, então, 96. Pi centímetros quadrados, letra A. Mais uma questão. Temos mais 3 questões. Mais uma questão da Federal do Pará. A área da superfície de uma esfera é 16 π centímetros quadrados. Qual o diâmetro da esfera? Então, a área da superfície é 4 πr ao quadrado. Já sabemos aqui que a área é 16 π, já foi dada na questão. Então, é só eu resolver isso aqui. Posso já eliminar π com π, vai ficar r ao quadrado. 16 vai ser dividido por 4, que aqui vai dar 4. Então, o raio só pode ser 2. Raiz quadrada de 4, 2. E se o raio é 2, o diâmetro vai ser 4. Letra C. Beleza, vamos para a questão 669. Calcule a área e o volume das esferas, cujas medidas estão indicadas abaixo. Letra A aqui. Se eu quero calcular a área, a fórmula é 4 πr ao quadrado. Se eu quiser calcular o volume, 4/3 de πr ao cubo. A área e o volume, para a gente lembrar das fórmulas. Então, para eu calcular a área da letra A, é só eu pegar o raio e elevar ao quadrado e multiplicar por 4. O raio é 1,6, ao quadrado dá 2,56, vezes 4, dá 10,24 π. Só substituir rápido aqui. O 4 vezes o raio, que é 1,6 ao quadrado. E o volume vai ser o raio ao cubo, 1,6 ao cubo, que vai dar 6,55, vezes 4, 26,21 π, 26,21 π dividido por 3. Dividido por 3 vai ser igual a 8,74 π. 8,74 π. E a letra B, centímetros cúbicos.
aqui é centímetros quadrados. Aqui, nós vamos encontrar, então, a área e o volume. Nós vamos precisar do raio para ambos. Para a gente calcular o raio, que é exatamente essa medida aqui, nós podemos perceber que aqui é uma seção, e aqui o A com M com O forma um triângulo retângulo. Se aqui é 3, aqui é 4, então o raio já sei que vai ser 5 pelo termo pitagórico. E aí, sabendo o raio, é só substituir para calcular a área. O raio que é 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 4, 100 pi centímetros quadrados. E o volume, já sabemos o raio, que é 25. 25 ao cubo dá 15.625. 25 ao cubo dá 15.625 vezes 4, dividido por 3, dá 20.833,3 centímetros cúbicos. Só refazer esses cálculos, que eu tô achando muito alto esse volume. O raio que é 25, o raio é 5. Eu tava achando muito alto. No volume, o raio é 5, aqui, ó. 5 ao cubo, 125. 125 vezes 4, 500, dividido para 3. Não dá, exato. Vou deixar mesmo na fração. Aqui vai ficar 500 terços centímetros cúbicos. Muito bem. Mais uma questão, que aqui são as distâncias polares, ó. Determine a área do círculo das esferas cujas distâncias polares são de 5 e 3 centímetros. Então, de 5 é a maior, de 3 é a menor, e a gente quer calcular essa distância polar aqui. A gente pode primeiro pegar esse triângulo aqui e encontrar o Dzinho. Porque a gente não sabe essa distância aqui toda, né? Primeiro, a gente precisa encontrar o raio para poder encontrar isso aqui. Então, mesmo que eu encontre aqui pelo triângulo maior, eu preciso encontrar o raio. Então, por isso que eu vou ter que calcular cada pedacinho aqui para poder encontrar o raio. Gente, se eu calculasse só essa distância aqui toda, com esse triângulo todo aqui, eu ia encontrar 20, por exemplo. Mas eu não vou encontrar R. Se eu fizer assim. Porque eu não tenho relação trigonométrica de R aqui sem ter aqui. Sem ter as projeções. Então, a gente dividiu aqui nesse primeiro triângulo maior para encontrar D. Então, usando Pitágoras aqui, D ao quadrado vai ser 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ele calculou, foi toda mesmo aqui. Então, D ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Essa distância aqui é a raiz de 34. Então, vamos às relações métricas. Aqui é a raiz de 34. A gente quer encontrar R. O que a gente pode fazer? Que A vezes H, que é R, é igual a B vezes C. Então, vamos lá. Quem é A? Quem é A? A é D, que é a distância aqui. A é D vezes R, que é o raio. Então, D vezes R vai ser igual a B, que é 5, vezes C, que é 3. Então, DR é igual a 5 vezes 3, que é 15. DR, a distância de D para R, a gente já encontrou que é 34. Então, D é 34 vezes R igual a 15. E aí, nós vamos ter que o raio vai ser igual a 15 sobre 34. Agora, vamos para a área da seção. Que ele quer saber a área desse círculo aqui, então é a área da seção. A área da seção vai ser o quê? πr ao quadrado, que é a área do círculo. A seção aqui não é um círculo. O raio que nós encontramos, 15 sobre 34, a raiz de 34. Π vezes o raio que nós encontramos ao quadrado. Resolvendo 15 ao quadrado dá 225, a raiz de 34 dá 34.
Então, o resultado maravilhoso é isso.